E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos diagnósticos que, olha, realmente separam os profissionais dos curiosos, vamos dizer assim. O sistema de lubrificação. E o que a gente vai ver aqui não é sobre sair trocando peça, não. É sobre entender e dominar um método. Sabe, aquele caminho que vai do alerta vermelho no painel até a solução exata. É isso que constrói uma reputação de verdade. Bora começar! Pois é. E olha, essa frase não tem nada de exagero. É isso mesmo. Esse é, sem dúvida, o sinal mais crítico que um motor pode dar. É como se ele estivesse gritando por socorro, sabe? E essa situação exige atenção máxima e, o mais importante de tudo, um diagnóstico certeiro. Ficar no achismo ou simplesmente ignorar, nem pensar. Não dá, né? É que as consequências de um erro aqui, nossa, são graves. E não é só o prejuízo de um motor que bate, que já é enorme. A gente está falando da confiança do cliente que vai para o ralo. Porque um diagnóstico errado, o que ele causa? Leva a gente a trocar peças que não precisavam, o custo para o cliente vai lá para cima e, no pior dos cenários, a gente acaba condenando um motor que tinha salvação. Então, para a gente não cair nessa armadilha, preparamos um passo a passo bem claro. Primeiro, o alerta vermelho no painel. Depois, damos uma olhada na anatomia da lubrificação. Em seguida, partimos para o diagnóstico preciso. Aí, aplicamos tudo isso num caso real. E para fechar, falamos sobre a mentalidade profissional. Beleza? Vamos lá. Beleza? Vamos começar. Primeiro ponto, o alerta vermelho no painel. Olha só, antes de sair pegando qualquer ferramenta, a primeira coisa, o passo zero, é entender o sinal. A gente precisa saber ler o que essa luz está querendo dizer de verdade. E aqui já vem a primeira grande sacada, o ponto fundamental. Muita gente bate o olho nessa luz e pensa, tá faltando óleo. Errado. Aquela luzinha não é um medidor de nível, ela é um interruptor de pressão, um pressostato. Ela acende para gritar que a pressão do óleo despencou. O nível baixo pode até ser uma das causas, claro, mas o problema real, o que a luz acusa, é a falta de pressão. E essa tal falta de pressão pode vir de um monte de lugares diferentes. Dá uma olhada aí. Na maioria das vezes, uns 60%, é problema mecânico mesmo. Mas o pulo do gato está nos outros 40%. Pensa bem, quase metade das vezes o problema não é no motor em si, mas na parte elétrica, no sensor, no circuito que avisa do problema. É por isso que sair condenando a bomba de óleo de cara é um erro que pode custar caro. Ok, vamos para a segunda parte, anatomia da lubrificação. Afinal, para a gente poder consertar, primeiro a gente tem que entender como a coisa toda funciona, certo? Pensa assim, o óleo é o sangue do motor, simples assim. Ele tem 3 missões vitais. A primeira, reduzir o atrito. A segunda, ajudar a resfriar tudo lá dentro. E a terceira, manter o motor limpo, protegido de sujeira e corrosão. Sem óleo fazendo essas 3 coisas, o motor não dura nem alguns minutos. É o fim da linha. E como é que ele faz isso? É um ciclo, uma jornada que não para. O óleo está lá no cárter, aí ele é puxado pelo pescador, a bomba pressuriza ele com força, ele passa pelo filtro para tirar a sujeira e pronto. É distribuído sob pressão por todo o motor. Se qualquer coisinha falhar nesse caminho, o ciclo quebra. E aí, a luz acende no painel. Vamos para a terceira parte, então. O diagnóstico preciso. Agora sim, a gente entra no filé mignon da coisa, no coração do método profissional. É aqui que a gente separa o "eu acho que é" do "eu tenho certeza que é". E a primeira pergunta, a pergunta de R$1 milhão, é essa. O problema é mecânico ou é elétrico? Ou seja, o defeito está lá no sistema de lubrificação mesmo ou está na parte que avisa sobre ele? Matar essa charada é o primeiríssimo passo para o diagnóstico dar certo. E a única maneira de responder isso com 100% de certeza é usando a ferramenta certa, o bom e velho manômetro de pressão de óleo. Ele não mente. Ele mede a realidade. Ele vai lá dentro do motor e diz pra gente exatamente o que está acontecendo. É a nossa arma contra a incerteza. O procedimento para usar ele é bem direto. A gente espera o motor esquentar, chegar na temperatura de trabalho, porque é aí, com o óleo mais fino, que os problemas de folga gostam de aparecer. Daí a gente mede a pressão em marcha lenta e depois dá uma acelerada, tipo até uns 2.500 RPM e mede de novo. Esses dois números contam a história toda. Agora presta atenção em como a gente transforma um simples número numa informação valiosa. Se a pressão está baixa o tempo todo, tanto em lenta quanto acelerando, bom, o problema pode estar na origem da pressão, talvez na bomba. Agora, se a pressão fica oscilando, alguma coisa está atrapalhando o fluxo. Pode ser um pescador entupido.
E o mais interessante, se a pressão está boa quando acelera, mas cai lá embaixo na marcha lenta, isso é um sintoma clássico de folga interna, tipo nas bronzinas. A pressão está vazando por ali. Viu só? Cada leitura é uma pista diferente. Beleza, vamos para a parte 4, decifrando um caso real, porque, teoria é muito bom, mas a gente aprende mesmo na prática. Então vamos pegar tudo isso que a gente conversou e aplicar numa situação do dia a dia, uma daquelas que todo mundo aqui já pegou. Essa queixa é um clássico de oficina, né? A luz do óleo só acende quando o carro esquenta no trânsito. Ou seja, o problema só dá as caras numa condição bem específica, motor quente e rotação baixa. Situação perfeita para um diagnóstico apressado e errado. Então, o que foi feito? Um método, passo a passo. Primeiro, a checagem básica. Nível de óleo estava certo, mas o óleo em si, nossa, estava muito sujo, cheio de borra. Já acendeu um alerta. Passo 2, o manômetro. E o que ele disse? Pressão baixa só na marcha lenta. Juntando as peças, a suspeita de pescador entupido ficou muito forte. Aí veio o passo 3, tirar o cárter para ver. E, bingo! O pescador estava quase todo obstruído. Daí para o passo 4, a solução foi um pulo. E o resultado final? Problema resolvido com precisão. E o mais bonito, sem trocar sensor à toa, sem trocar bomba de óleo sem necessidade e, principalmente, sem ter que abrir o motor. Um diagnóstico certeiro economiza tempo, dinheiro para o cliente e constrói aquela confiança que faz o cliente sempre voltar. E esse caso real já emenda direto na nossa última parte, que talvez seja a mais importante de todas, a mentalidade profissional. Sabe por quê? Porque esse método de investigar, medir, analisar, isso não serve só para a luz de óleo. Isso é uma filosofia trabalho. A grande diferença está toda aqui. De um lado, o trocador de peças. Ele vê o sintoma e sai trocando o que ele acha que é. Do outro, o profissional. Ele não corre atrás do sintoma. Ele caça a causa raiz do problema. Ele usa ferramenta e dados para provar, não para adivinhar. É simples. Um gera despesa. O outro gera solução e confiança. Então, para a gente guardar bem, vamos repassar as regras de ouro. Primeiro, luz de óleo acendeu é emergência. Ponto. Segundo, nunca mais nunca mesmo confie só no que o painel diz. Terceiro, sempre confirme a pressão real com um manômetro. E quarto, comece a investigação sempre pelo mais fácil e mais barato. No fim das contas, a ideia central é essa. Um diagnóstico preciso não é questão de sorte, não é mágica, não é intuição de mecânico. É método. É sobre medir, analisar o que foi medido e só então agir. Esse é o único caminho para resolver de verdade, de forma definitiva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Pensa naquele BO, aquele diagnóstico mais cabeludo que apareceu por aí essa semana. Como é que dá para aplicar essa mentalidade de medir e analisar para transformar o eu acho em eu sei? A resposta para essa pergunta, bom, é ela que define quem é o verdadeiro profissional na área.